vocês já sentiram o cheiro da esperança? Aquele cheiro de terra nova, de recomeço que se mistura com o suor do trabalho? Pois bem, era com esse cheiro que Jorão, vindo lá do frio de Erechim, no Rio Grande do Sul, sonhava. Ele tinha ouvido falar de terras baratas no Pará, um convite irrecusável para quem buscava mais do que a vida no sul podia oferecer. Não era só terra, era a promessa de um futuro, um horizonte vasto e verde que se abria com a notícia de uma ferrovia. Sim, uma ferrovia que cortaria a floresta trazendo progresso, escoando a produção, ligando o isolado ao mundo. Era um canto de sereia, um chamado que Jorão não podia ignorar. Ele vendeu o pouco que tinha, juntou as economias e com o coração apertado de saudade, mas cheio de uma fé inabalável, partiu. A poeira da estrada, o cheiro de gasolina e a paisagem mudando a cada quilômetro, eram a trilha sonora de sua nova aventura. A chegada ao Pará foi um choque para os sentidos. O calor úmido grudava na pele, o ar era denso, carregado com o cheiro de terra molhada e vegetação exuberante. O som da floresta era uma sinfonia constante, o zumbido de insetos, o canto de pássaros exóticos, o coachar de sapos. Jorão comprou sua área, financiada pelo INCRA, um pedaço de paraíso verde que parecia se estender até onde a vista alcançava. Os primeiros dias foram de trabalho árduo, de sol a sol. O facão cortava o mato, a enxada revolvia a terra virgem. Cada toco de árvore arrancado, cada pedaço de chão limpo, era um passo em direção ao seu sonho. Ele imaginava os trilhos da ferrovia passando perto, apitando, levando sua futura produção para longe, para os mercados que ele nem conhecia. A expectativa era um fogo que o mantinha aquecido nas noites escuras e silenciosas da floresta. Mas o tempo, meus amigos, tem um jeito peculiar de nos pregar peças. Aquele fogo da esperança de Jorão começou a minguar. Primeiro foram os murmúrios. Sussurros que corriam de boca em boca, trazidos por viajantes que passavam de vez em quando. A ferrovia, diziam, estava atrasada. Depois, os murmúrios viraram boatos, mais altos, mais insistentes. O projeto estava paralisado. E por fim a verdade nua e crua, como um raio em céu azul. A ferrovia havia sido abandonada. O silêncio que antes era de paz, agora era de desolação. O apito do trem que ele tanto esperava nunca viria. Jorão sentiu o peso do isolamento, a distância de tudo, a promessa quebrada. O rádio de pilha, seu único elo com o mundo exterior, parecia mais silencioso do que nunca, como se a própria floresta tivesse engolido as notícias. O isolamento, que antes parecia uma bênção, tornou-se uma maldição. O calor sufocante da tarde, o zumbido incessante dos mosquitos, o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, tudo parecia conspirar contra ele. As estradas de barro, intransitáveis na estação chuvosa, transformavam sua propriedade em uma ilha verde no meio do nada. E foi nesse isolamento que as sombras começaram a surgir. Vocês sentem o ar pesado, não sentem? Aquela sensação de que não se está sozinho mesmo quando não há ninguém à vista? Eram os madeireiros, com seus tratores roncando ao longe e invadindo terras, derrubando árvores centenárias. E os grileiros, figuras esguias e sorrateiras, que apareciam do nada, marcando terras que não lhes pertenciam, com uma arrogância que gelava a espinha. Foi então que Jorão conheceu Iara. Ela era da região, conhecia a floresta como a palma da mão, e seus olhos, tão profundos quanto os rios que cortavam a mata, carregavam a sabedoria de quem já havia visto muito. Ela o alertou, com a voz suave, mas firme, sobre os perigos que se aproximavam. Jorão, com a teimosia do colono que não desiste de sua terra, tentou resistir. Pequenas escaramuças, avisos ignorados, ameaças veladas que se tornavam cada vez mais explícitas. Ele se sentia como um pequeno ponto verde em um mar de ganância. Os madeireiros, liderados por um homem de semblante duro e olhar frio, que todos chamavam de Corvo, não se intimidavam. Corvo era uma sombra que pairava sobre a região, seus homens, como abutres, rondavam as propriedades, esperando o momento certo para atacar. Jorão tentava manter a calma, mas a raiva fervia em seu peito. Iara, com sua calma ancestral, o aconselhava a ser cauteloso. A floresta tem seus próprios segredos, Jorão,
ela dizia, e a paciência é a maior arma aqui. Mas a paciência de Jorão estava se esgotando. O estopim veio numa noite escura, quando o ronco dos tratores se aproximou perigosamente de sua propriedade. Eles não estavam apenas derrubando árvores, estavam invadindo, demarcando. Jorão sentiu o cheiro de fumaça, o som das motosserras rasgando o silêncio da noite. Ele correu, armado apenas com sua coragem e um facão, para confrontá-los. Foi uma batalha desigual. Ele foi empurrado ameaçado, e viu um pedaço de sua terra ser marcado para a destruição. Aquele dia, Jorão voltou para casa com o corpo dolorido e a alma em frangalhos. A ferrovia fantasma havia levado sua esperança, e agora os invasores queriam levar sua terra. Ele se sentou, exausto, e seus olhos, cansados, pousaram em uma planta que crescia selvagem perto de sua cabana. Era uma pimenta do reino. Pequenas bagas verdes quase imperceptíveis, mas que carregavam um potencial que ele mal podia imaginar. Um lampejo, uma faísca de esperança acendeu-se em seu coração. Jorão passou dias e noites debruçado sobre livros velhos, pesquisando. A pimenta do reino ele descobriu era uma especiaria valiosa com demanda no mercado internacional. O solo do Pará, rico e fértil, era perfeito para seu cultivo. Era a resposta que ele buscava, uma forma de prosperar sem depender da ferrovia, de lutar contra os invasores com algo mais forte que a força bruta, a economia. Ele compartilhou a ideia com Yara. Ela ouviu com atenção, seus olhos profundos analisando cada palavra. No início, havia ceticismo em seu olhar, a cautela de quem já havia visto muitos sonhos se desmancharem na floresta. Mas Jorão, com sua paixão renovada, conseguiu convencê-la. Ela viu a visão, a possibilidade de uma nova vida para a comunidade, uma forma de proteger a terra e as pessoas. Juntos eles começaram a planejar. A notícia da pimenta do reino se espalhou como fogo na palha seca. A comunidade, antes desanimada e amedrontada pelos madeireiros, começou a ver uma nova luz. As mãos se uniram, os facões e enxadas que antes derrubavam mato para a subsistência, agora preparavam a terra para um futuro. Vocês conseguem sentir o cheiro da terra molhada e da esperança brotando? O trabalho era árduo, mas a cada semente plantada, a cada muda cuidada, a esperança crescia. Os campos verdes começaram a surgir, pequenos pontos de vida em meio à vastidão da floresta. Mas Corvo e seus homens não eram cegos. Eles viram o movimento, sentiram a nova energia da comunidade. E como predadores que veem sua presa se fortalecendo, aumentaram a pressão, suas ameaças se tornando mais diretas, mais violentas. A tensão era palpável, como o ar antes de uma tempestade. Corvo, com sua arrogância habitual, decidiu que era hora de dar um basta. Ele e seus homens invadiram a plantação, armados, com a intenção de destruir tudo. O cheiro de pólvora e suor pairava no ar. Mas Jorão e a comunidade estavam prontos. Eles não tinham armas de fogo, mas tinham a união, a inteligência e a determinação de quem lutava por sua casa. Armadilhas simples mas eficazes foram montadas. O conhecimento da floresta, transmitido por Yara, foi crucial. Eles usaram a própria mata como aliada, transformando-a em um labirinto para os invasores. Jorão e Corvo se encararam, o ódio borbulhando entre eles. Jorão, com a voz firme, disse: "Esta terra não é sua, Corvo. Ela tem donos e nós a defenderemos." A batalha não foi de tiros, mas de inteligência e coragem. Os homens de Corvo, confusos e desorientados pelas armadilhas e pela resistência unida da comunidade, começaram a recuar. Corvo, furioso, percebeu que havia subestimado Jorão e seu povo. Ele rosnou uma ameaça final e se retirou, humilhado. A comunidade celebrou exausta, mas vitoriosa. E então, veio a colheita. O cheiro picante da pimenta do reino seca invadiu o ar, um aroma de vitória. Jorão, com a ajuda de Yara, conseguiu fechar um contrato de exportação. Os sacos de pimenta, antes apenas um sonho, eram agora uma realidade, sendo carregados em barcos que desciam o rio, levando não só especiaria,
mas a prova de que a esperança, quando cultivada, pode florescer mesmo nos solos mais difíceis. A comunidade floresceu. A ferrovia fantasma, que prometia progresso e não entregou nada além de desilusão, foi substituída por uma ferrovia invisível, construída com o trabalho árduo e a união de todos. Os campos de pimenta do reino se estendiam verdes e vibrantes, um testemunho da resiliência daquele povo. Novas casas foram construídas, a escola ganhou mais alunos e o comércio local prosperou. Jorão, que veio em busca de terras baratas, encontrou muito mais. Encontrou um propósito, uma família e o respeito de todos. Ele se tornou um líder não por imposição, mas por inspiração. Yara ao seu lado continuava a guardiã da sabedoria da floresta, uma ponte entre o antigo e o novo. O riso das crianças ecoava no ar, misturando-se ao canto dos pássaros e ao cheiro doce da pimenta. E assim, meus amigos, a floresta sussurrou uma nova canção. A canção de Jorão, o colono que não se deixou abater pela promessa quebrada, que encontrou na terra e em seu povo a verdadeira riqueza. Ele que buscava progresso em trilhos de ferro, descobriu que o verdadeiro progresso se constrói com as mãos, com a união, e com a capacidade de ver a oportunidade onde outros veem apenas o abandono. Jorão, agora com os cabelos grisalhos e o semblante sereno, sentava-se em sua varanda, olhando para o horizonte. O rio serpenteava preguiçosamente, a floresta se estendia, imponente e misteriosa. Ele sabia que novos desafios viriam, que a vida na Amazônia era uma constante aventura. Mas ele também sabia que, com a pimenta do reino e a força de sua comunidade, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. E quem sabe talvez um dia, a floresta conte outra história, a história de como a pimenta do reino abriu caminho para novos sonhos.